Eu fiquei 7 anos esperando uma morte que não veio, né, porque não tinha remédio. Depois veio a doença com toda a sua força e crueldade. Eu fui um doente terminal de AIDS, né? Eu gelei, meu chão abriu, eu falei, pronto, agora já era. O meu mundo tinha acabado, Mulher negra de cabelos longos. porque ali era o meu fim. Abertura. Frases sobre o histórico da AIDS. Células com o vírus HIV. Frasco com reagente para teste de HIV. Pessoa segura a mão de paciente acamado. Transfusão de sangue. Embalagens de preservativos masculinos. Frasco de medicamento para o vírus HIV. No centro, AIDS, pandemia esquecida. AIDS é uma Ricardo doença. Sobi Dias, professor da Uma Escola doença Paulista de que Medicina, leva a Unifesp. pessoa a perder as defesas do organismo contra as infecções e contra câncer. E o HIV é um vírus. O HIV é o vírus que faz com que o nosso corpo perca ao longo do tempo essas defesas que a gente tem. Isso vai demorar, isso é bastante lento. Em média, o tempo que demora entre a pessoa adquirir o vírus e desenvolver AIDS é 8,9 anos. Exame sanguíneo de A gente HIV. percebeu o HIV pela primeira vez no nosso meio na década de 80. A primeira divulgação, a primeira publicação científica mostrando que a gente tinha AIDS foi em 1981. Vinheta. No centro, em fundo preto, do surgimento ao isolamento. O isolamento do HIV mudou a história Bernardo da epidemia Galvão, da pesquisador AIDS, emérito né? da Fiocruz. A AIDS foi identificada como uma nova síndrome no início de 1981 pelo CDC de Atlanta, o Centro de Controle de Doença dos Estados Unidos, em Atlanta. E, no início, o que permitiu que essa síndrome, naquela época, né, ou que essa doença atualmente fosse rapidamente reconhecida, foi a grande eficiência desse Centro de Controle de Doenças. AIDS é um filme que a gente viu de trás para frente. A primeira coisa que a gente viu foram as pessoas doentes, elas adoecendo, morrendo, com uma profunda diminuição das defesas do organismo. Depois que a gente descobriu o vírus, meados da década de 80, a gente conseguiu fazer um teste para saber quem tinha o vírus. Eles observaram pessoas jovens, adultos, que não tinham nada anteriormente e que, de repente, apresentavam uma imunodeficiência, que era uma imunodeficiência adquirida, pois eles não tinham uma imunodeficiência anterior, né? E que apresentavam doenças oportunistas, né? Com uma deficiência enorme do sistema imune, e eles, pesquisando mais em bases epidemiológicas, eles verificaram que tinha alguns elos de ligação entre esses indivíduos, né? Então, já com essas evidências epidemiológicas, já foi possível verificar ou imaginar que se tratava de um vírus, né? Essa doença era causada por um vírus, que ela se transmitia sexualmente, principalmente em homens que faziam sexo com homens, e também em pessoas que precisavam tomar sangue. Por 1982, foram os primeiros casos, nós, cientes da missão maior da Fiocruz, que era fazer qualquer coisa em saúde para responder questões de saúde pública, questões de saúde, nós, então, começamos a trabalhar com AIDS. Temos toda uma estrutura de um departamento, um centro, um laboratório de imunologia. Foi possível cultivar esses vírus e adaptar uma técnica que já era muito usada nos bancos de sangue do Brasil, que é a imunofluorescência, né?
E adaptamos essa técnica através dessa metodologia adaptada de imunofluorescência. Foi possível fazer essas primeiras triagens e chamar a atenção que a situação era grave porque não havia triagem nenhuma para as doenças transmissíveis por sangue no Brasil. O vírus HIV foi isolado pela primeira vez em 1983. Em 2008, o francês Luc Montagnier recebeu o Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta. Por anos, ele e o americano Robert Gallo disputaram a autoria da conquista. No Brasil. A equipe foi coordenada pelo pesquisador Bernardo Galvão. Do ponto de vista científico, foi Bernardo Galvão, muito pesquisador importante, emérito deu da uma Fiocruz. visibilidade à ciência nessa área no Brasil. E o Brasil foi, então, a Fundação Oswaldo Cruz, e eu fui o representante disso aí, convidado para fazer parte de uma rede internacional de laboratórios para isolamento e caracterização do HIV no mundo. O isolamento do HIV, ele colocou o Brasil no cenário internacional, na ciência, na pesquisa. Pesquisadores em laboratório. A partir do isolamento do vírus, as pesquisas mudaram a realidade dos pacientes. Com o isolamento, permitiu que você identificasse o agente etiológico da AIDS, né, que é o HIV. O isolamento permitiu que você desenvolvesse testes para identificação desse vírus, que antigamente não era possível. Você identificava a AIDS, que é uma síndrome, mas você não identificava a infecção causada pelo HIV. Então, você tinha indivíduos, a maioria dos indivíduos infectados, eles não desenvolviam logo doença, eles demoravam muito tempo. Então, foi possível, com o desenvolvimento desses testes, principalmente os sorológicos, identificar esses grupos que eram assintomáticos. Impedir a disseminação pelo sangue, que seria uma disseminação exponencial, né? Porque uma bolsa de sangue infecta N indivíduos. Historicamente, o primeiro medicamento que a gente usou para o HIV foi um medicamento que já existia, que a gente já reciclou, e era um medicamento que era usado para tratar câncer, que era o AZT. Pílulas e comprimidos. E o primeiro estudo que usou AZT nas pessoas, ele foi interrompido na metade. Eles viram que tomar o AZT era muito Ricardo melhor. Sobidias, professor da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Que é um medicamento que não tem efeito nenhum. E nessa época, a gente percebeu que tinha que dar o AZT para todo mundo, porque a gente aumentava a expectativa de vida das pessoas em 6 meses. Então, uma pessoa vivendo Alexandre HIV, Grangeiro, sociólogo. tem o direito de ter o melhor tratamento no tempo mais oportuno. E a patente ou a comercialização, qualquer outra questão não pode ser limitante nesse acesso. E isso o Brasil foi muito feliz, né? Porque, de fato, quando ele optou por produzir nacionalmente alguns medicamentos, quando ele optou por negociar fortemente com as indústrias farmacêuticas para que o preço fosse adequado às condições que o país poderia pagar, ou mesmo quando ele quebrou a patente, quando isso não foi possível, né, produzir ou negociar, criou uma situação no Brasil que garantiu que o Sistema Único de Saúde conseguisse comprar e fornecer a todas as pessoas o tratamento que era adequado. Isso possibilitou que as taxas de mortalidade por HIV reduzissem significativamente. Vinheta, garantia de direitos. No início da década de 90, começava toda aquela loucura da ainda nomeada epidemia, e depois, logo em seguida, né, a nomenclatura mudou, foi tratada como uma pandemia, né, porque teve proporções mundiais, não só regionais, né, e ninguém sabia nada. E a gente via muita gente morrendo, muita discriminação, muito preconceito. E aí eu botei na minha cabeça, quem mais do que essas pessoas que vivem com HIV precisam de um afeto, de um carinho, de uma assessoria jurídica? Por que eu não posso procurar isso? E eu vi uma matéria de jornal falando sobre um grupo que atendia compartilhando, disponibilizando, né, informações para
pessoas que se prostituíam na Cinelândia, no Rio de Janeiro. Eles descobriram que eu era recém-formado em direito e perguntaram: Marcelo, você não quer prestar também assessoramento jurídico para essas pessoas em todas as áreas? Falei: quero. E aí eu comecei, né? E aí eu não parei mais. Na universidade que eu me graduei, eu consegui meu primeiro emprego sendo professor, também com 20 e poucos anos, e advogado orientador do Núcleo de Prática Jurídica. E foi lá, tendo por trás uma instituição de ensino, que eu pude atender de graça a população descoberta portadora do HIV. Nós conseguimos a segunda decisão liminar do Brasil, a primeira no Rio de Janeiro, obrigando o Estado do Rio de Janeiro a fornecer os antirretrovirais que aquele nosso assistido precisava. E por que havia necessidade de judicializar para ter acesso àqueles medicamentos, em que pese a Constituição da República Federativa do Brasil garantir a saúde dos cidadãos, colocando nas mãos do poder público essa responsabilidade, né, pela garantia da saúde. Porque naquele momento ainda era o início da distribuição. Em 91, né, a gente conquistou um marco histórico. O Ministério da Saúde deu início à distribuição gratuita de retrovirais pela rede pública. Foi em 91. Em 93, o AZT também começou a ser produzido no território brasileiro, né? E em 94, o Ministério da Saúde firmou um acordo com o Banco Mundial para impulsionar essas ações de controle e prevenção de AIDS no Brasil. Então, quer dizer, no início da década de 90 foi crucial para a história da AIDS no Brasil. Então, essa distribuição depois foi regulamentada em 96, foi a Lei 9.316 de 96, que estabeleceu a distribuição gratuita desses medicamentos antirretrovirais, aquela prescrição, naquela época, chamava prescrição do tríplice esquema de antirretrovirais. E foi uma luta da sociedade civil, no primeiro momento, e logo em seguida do judiciário. Homem em seu próprio escritório. Cristiano Ramos faz parte dessa história de luta. Eu adoeci em 95 a 97. Cristiano Ramos, presidente da ONG Amigos da Vida. Internado em hospitais aqui de Brasília. E numa dessas internações, eu tive que tomar uma medicação que só tinha no hospital público. E foi lá que a dura realidade da AIDS se abateu sobre mim e o sangue de ativista ferveu nas minhas veias. Eu assisti a morte de muitos amigos, né? E meu pai, que era um juiz aposentado, que é advogado, né? Ele, vendo tudo aquilo, ele começou a ajudar as pessoas que não tinham condição financeira. Aí um dia eu falei assim: meu pai, se continuar do jeito que está, o senhor vai quebrar, porque o senhor não é rico, o senhor tem um salário, mas não é rico. Aí ele: meu filho, a gente vai ter que fundar uma ONG. E lá, dentro desse hospital público, nasceu a ONG Amigos da Vida. E a gente surgiu no ano de 2000, né? A gente, com certeza, nesses 23 anos, a gente já atendeu aí mais de 15, 16 mil pessoas, né? Muita gente, porque nós temos outros projetos que não necessariamente envolvem a AIDS. É fundamental, porque, na verdade, a pessoa vivendo com HIV/AIDS tem uma gama de direitos que, na maioria das vezes, eles nem sabem, como aposentadoria por invalidez, direito a sacar FGTS a qualquer tempo. Se você tem um imóvel financiado pelo Banco do Brasil ou pela Caixa, você quita com a doença. Todas essas conquistas foram objeto de luta de ONGs como Amigos da Vida e outras ONGs parceiras, os fóruns estaduais de AIDS, né? Foram lutas que custaram muito sacrifício, muita articulação, né? E graças a Deus nós temos no Brasil uma justiça muito sensível à questão da AIDS. Vinheta: estigma e preconceito. Há 40 anos, né, nós dizíamos que o HIV e que a AIDS se expressava na própria Alexandre Grangeiro, sociólogo. Pessoas, né, como as pessoas adoeciam de uma forma muito mais grave do que elas adoecem hoje, e isso era visível na própria fisionomia. Então, isso fazia com que, de fato, o preconceito se expressasse de uma forma muito mais intensa, né? Hoje, ela ocorre de uma forma mais subliminar, né? Mas, ainda assim, as pessoas vivendo com HIV, elas continuam perdendo o seu emprego.
as pessoas que vivem com HIV continuam tendo dificuldade para se manter na escola. Você veja, tem um dado recente que chamou muito a atenção, é que 40% das pessoas vivendo com HIV relataram algum tipo de discriminação, de violência no âmbito familiar ou no seu ciclo social próximo. E isso levou a rompimentos com esses ciclos. Tá? É muito difícil você conseguir manter uma assiduidade, um tratamento adequado numa situação de tanta violência. Né? A Lei 14.289 é do início de 2022, que deixa claro a questão do sigilo no trabalho e sigilo médico. Né? A pessoa vivendo com HIV e AIDS tem o direito de manter em sigilo essa sua condição sorológica. Por exemplo, teste de admissão, testes periódicos ou testes de demissão, né, eles são sigilosos dentro da relação de trabalho. E outras questões importantes, outras conquistas, vamos lá, né? A Lei Antidiscriminação de 2014, né, foi publicada em 2014, que protege esse grupo de pessoas, né, e os seus direitos humanos, que define o crime de discriminação aos portadores do vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Por exemplo, a negativa de um emprego por conta da sorologia positiva para o HIV daquele candidato àquele emprego, àquela função, àquele posto. Então, não pode haver essa negativa. Esse preconceito, por mais que o Brasil tenha desenvolvido ao longo do tempo uma série de legislações, nós tenhamos desenvolvido uma série de iniciativas para combater o preconceito, no dia a dia ele ainda aparece muito fortemente. E isso tem tido um prejuízo muito grande, tanto que nós costumamos dizer que mais forte do que a epidemia de HIV é a epidemia do preconceito e do estigma. E que sem combater esse preconceito e sem esse estigma, nós não vamos controlar o HIV. Nesses 40 Ariadne Ribeiro anos de Ferreira, epidemia de oficial de HIV/AIDS, Igualdade e Direitos a do gente UNAIDS. teve muitos avanços e não dá para se deixar de mencionar o quanto a gente avançou também em estratégias de prevenção. E é sobre essas estratégias de prevenção que precisam aumentar o nosso enfoque de trabalho. Precisamos fazer com que as estratégias de prevenção sejam possíveis para todas as pessoas. Que todas as pessoas, quando perguntadas a respeito disso, saibam na ponta de suas línguas: olha, tive uma relação sexual desprotegida ontem. Então, de hoje até amanhã, eu posso ir num serviço de saúde e buscar a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Eu vou tomar 28 dias dessa medicação e não vou soroconverter. Isso no caso de ter uma relação com quem você não sabe o diagnóstico ou com quem você sabe que tem HIV e não está se tratando, né? Mesma coisa, as pessoas que têm uma prática sexual muito ativa e que sabem que estão se expondo a risco com maior frequência, podem usar a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Particularmente para mim é motivo de orgulho é a forma Ricardo que o Sobidias, Brasil, professor da Escola desde Paulista o de Medicina, começo, Unifesp. montou o enfrentamento para o HIV. A sociedade civil se movimentou de uma forma muito efetiva, a sociedade médica, o governo, e a gente conseguiu inovar em todos os aspectos com relação ao combate do HIV. O Brasil, por exemplo, foi o primeiro país que teve todos os medicamentos que estavam registrados no mundo no sistema público de saúde, de graça, dando acesso às pessoas. Seringa com medicamento injetável. Ricardo Dias liderou o estudo de um tratamento experimental que controlou o HIV por 6 meses após a suspensão dos remédios. A gente usou, por exemplo, não só medicamentos que acordam vírus, mas medicamentos que especificamente eliminam essas células, matam essas células. E a gente usou também terapia celular, que é como se fosse uma vacina. A gente treinou o nosso corpo a procurar o vírus com a nossa terapia celular e eliminar essas células infectadas. E dessa forma, num estudo que a gente desenhou e que a gente vai prosseguir com ele,
a gente conseguiu que 3 pessoas em 30 ficassem controlando a infecção pelo HIV, uma delas sem nenhuma evidência de que o vírus estaria mais ali. Então a gente avança, o mundo inteiro pesquisa estratégias para a gente, de uma certa forma, curar as pessoas que têm HIV. Por exemplo, a gente sabe, e isso daí é uma novidade recente, mas muito promissora, e se a gente usa o coquetel numa pessoa e a quantidade de vírus fica tão baixinha que a gente nem consegue contar mais, você não tem mais transmissão. Se a gente trata uma mulher grávida que vive com HIV com o coquetel, a quantidade de vírus no corpo dela que se multiplica fica tão pequenininho, a carga viral fica tão baixinha, indetectável, que ela não transmite para o filho. Mulher negra de cabelos longos usa celular. Isabelita descobriu que contraiu o vírus com 21 anos ao fazer o pré-natal. O nascimento da filha foi cercado de cuidados e de ansiedade. Eu vinha tomando AZT durante a gravidez. Isabelita Gonçalves Aí Batista, tomei na hora aposentada. do parto e quando ela nasceu, ela tomou xarope. Ela tomou o AZT xarope por 45 dias. Só que lá naquela época, 97, só se fazia o teste uma única vez. Eu tive que esperar todo um ano e 6 meses, aquela angústia, mas graças a Deus, quando deu 1 ano e 6 meses, veio o teste dela negativo. Amostras de sangue, teste Com a de evolução da ciência, a segunda gravidez, 20 anos depois, foi bem diferente. Eu já vinha fazendo acompanhamento do HIV há mais de 15 anos. Já vinha tomando regularmente um esquema de retrovirais. Eu só tive que me adaptar junto com a infectologista a mudar a forma, se fosse uma forma mais adequada, para não prejudicar o feto. Ele fez o teste na hora que nasceu, do cordão umbilical, deu negativo. E com 3 meses no céu vascular ele fez o reteste do negativo. Veio que não vai ter mais criancinhas que já vão nascer com aquele estigma, aquela dor. Isso já é muito importante. Vinheta, desafios. Em 2021, Tiago se tornou voluntário na pesquisa de uma vacina testada contra o HIV. A motivação para ajudar a ciência veio de um drama familiar. Tiago perdeu um tio para a AIDS. Eu acho que a primeira coisa que Tiago estourado e bacharel em direito. a participar do estudo foi poder fazer algo para que as pessoas não precisassem passar pela dor que eu e a minha família passamos. Tiago não tem o HIV, mas se enquadrou nos requisitos da pesquisa. Precisava ser um homem cis, gay, e que você tivesse tido alguma exposição sexual durante o período, uma janela que eles determinavam. O estudo, chamado Mosaico, chegou à fase 3 e foi interrompido após a vacina ser considerada segura, porém ineficaz contra o vírus. Para Tiago, ser voluntário na pesquisa trouxe o sentimento de participar de algo que pode ajudar em novas descobertas no futuro. Nesses 40 anos, quantas pessoas não morreram? Quantos amigos as pessoas não perderam nesse tempo todo? Eu acho que essas foram algumas das motivações de eu olhar e falar, cara, eu posso fazer alguma coisa para mudar o estigma, para mudar a história da saúde mundial. Que você se sentir parte, uma parte pequena, uma parte minúscula desse grande, eu acho que é a primeira coisa que motiva. Isso foi a grande motivação que me levou a entender que eu podia fazer parte de algo maior do que eu e que isso, querendo ou não, isso vai ficar para gerações. De acordo com o UNAIDS, Programa das Nações Unidas que atua no combate à AIDS, a doença tirou uma vida a cada minuto em 2021. Um total de 650 mil mortes no vivem mundo. com HIV hoje no Brasil. Dessas, cerca de 27% Ariadne Ribeiro Ferreira, oficial da Igualdade e Direitos do UNAIDS. Então é importante que a gente tenha estratégia de alcance dessas pessoas. Se essas pessoas estão vivendo com HIV e não foram diagnosticadas, elas vão continuar tendo aí as consequências, né, de um não tratamento que pode lhe causar morte. Nós temos Alexandre uma Grangeiro, situação sociólogo. hoje bastante preocupante, porque nós começamos a reverter uma situação de maior controle da pandemia
de que nós tínhamos observado nos últimos anos. E isso ocorre porque as novas gerações têm mudado o seu comportamento sexual, fazendo com que as taxas de incidência do HIV aumente consideravelmente. No Brasil, uma pessoa é infectada pelo HIV a cada 15 minutos. A faixa etária com maior número de notificações está entre 25 e 29 anos, representando 26,3% dos casos. Quando a gente olha para a mortalidade por AIDS, a gente percebe uma disparidade. Ao mesmo tempo que a população branca tem uma redução de 9,4% das novas, da mortalidade, das novas infecções, a gente tem um aumento de 12,9% na população negra. Quando olhamos para a população de mulheres negras, isso ainda fica pior. São quase 62% das mortes relacionadas à AIDS em mulheres e negras. Isso demonstra claramente que ainda precisamos avançar muito nesse racismo estrutural que também acaba afetando o acesso dessas pessoas aos serviços de saúde. Uma expressão Marcelo Turra, ficou gravada na minha mente e dos meus alunos. A expressão era morte civil. Naquele momento, quando uma pessoa se descobria portadora do HIV, ela tinha sua morte civil decretada, né? Acessar direitos básicos se tornava, naquele momento, muito difícil, né? Eu acho que, ainda hoje, existem determinadas situações em que acessar direitos básicos ainda se torna difícil para determinadas pessoas, principalmente que integram determinadas camadas da população. Acesso à informação, acesso à saúde, acesso a uma relação de emprego com dignidade e respeito, né? Acesso a possibilidades de ter tratamentos gratuitos e, antes disso, estar informada de que eles existem, né? Então, eu entendo que ainda há muito que se fazer. Vinheta, a pandemia que não se deve esquecer. A gente precisa pensar no HIV/AIDS como uma pandemia não superada. A gente sabe que algumas pessoas ainda vão se infectar e a gente só não pode deixar elas morrerem. Porque o tratamento está aí, está disponível. A gente tem um sistema único de saúde, que é uma referência mundial. Todos os outros países Ribeiro precisam Ferreira, oficial da Igualdade e Direitos do UNAIDS. Básico do SUS. O SUS é um exemplo. Mas o SUS, ele está realmente conseguindo ser aberto, ser o que ele se propõe a ser, né? Universal? Ele consegue ser universal? Não, ainda não. Por quê? Porque ainda precisamos caminhar muito nesse aspecto, para que todos os profissionais de saúde tenham noção do que a desigualdade causou e possam oferecer um trabalho mais pautado no princípio da equidade, oferecendo mais a quem mais precisa. Ter políticas de saúde muito intensas, muito fortes. Temos o comprometimento das várias instituições que vai para além da saúde, como, por exemplo, a educação, e nós temos que ter uma estratégia muito forte para combate do estigma e do preconceito. Se nós conseguirmos estruturar esses 3 pontos, de fato, nós não precisaremos, nos próximos 40 anos, conviver com a epidemia como nós convivemos nos 40 anos passados. Jamais a gente pode voltar Marcelo Turra, advogado. àquela situação em que uma morte civil era decretada. A decretação da morte civil, no início da história da AIDS no Brasil, ela tem que ser sempre lembrada, porque a defesa dos direitos básicos, principalmente da dignidade da pessoa humana e da saúde, tem que ser completamente preservada. Eu costumo dizer o seguinte, Cristiano Ramos, presidente da ONG Amigos da Vida, é contaminar as pessoas com o vírus da solidariedade humana. Isso é o mais importante para mim, para que a gente possa viver em pé de igualdade com todo mundo. Palma da mão com o laço perfeito. Créditos finais. Direção Guilherme Melo e João Paulo. Chefia de produção Tamir Amaral. Chefia de montagem da Ciência. Produção
Direção Bárbara de Alencar. Roteiro e edição Flávia Metzger. Assistentes de produção Ana Rita Almeida e Mário Sérgio Cardoso. Imagens Leonardo Lourenço Braga e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica Cláudio Júnior, James Novembro e Marcelo Tony Braga. Montagem e finalização Alan Lézio. Direção de arte Sérgio Coelho Júnior. Videografismo Leonardo Veloso. Agradecimentos Fiocruz, Fagundes, TV, UFMG e Unites Brasil. Núcleo de programação Rosa Oasi. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça Essencial 2023.